Um dos agentes mais poderosos que tem na vida de um homem, na vida de uma mulher, para eles mudarem a sua vida, para uma transformação, é a capacidade que ele precisa desenvolver de obedecer aquilo que ele acredita. Sim. Obediência é a chave da vitória. Por quê? Se eu coloco o caminho da bênção, o caminho da maldição, a vida e a morte, e eu sigo pelo caminho da morte, não adianta orar. Porque aonde os princípios são quebrados, a oração não funciona. E se eu te falar que nós estamos no mesmo pensamento, você falou que vai criar problema no seu pensamento. É por isso que eu falei. Deixa eu explicar primeiro para... pegando o que ele falou, que é o Inclusive, encontro... Você está colocando muito bem. Ele falou do encontro e ele falou do evangelho. O encontro com Deus e o evangelho, que no caso, as 4 faces de Cristo. Os 4 evangelhos, as 4 faces de Cristo. A palavra. E você falou sobre a palavra. Mas nós olhamos que Deus chama Abraão, tira Abraão da casa do pai, do meio dos parentes e da parentela. Essa numerologia, isso é muito importante a gente compreender isso na Bíblia. Porque tudo que Deus faz, ele deixa essa assinatura. Sim. Com o número 3. O padrão. É o padrão de Deus. Então Deus tira, ele fala, sai da casa do teu pai, da tua parentela e da tua terra. E vai para a terra que eu te mostrei. E vai. Deus tira Abraão dali, porque Deus tinha um propósito de fazer algo na vida de Abraão. Cara, mas quando Deus chega a entregar a promessa para Abraão, Abraão está com quantos anos? Quando Deus coloca Isaac na vida dele, que é o riso, sorriso. Quantos anos Abraão tem? Então nós entendemos que a maior parte do tempo, a maior dificuldade de Deus é levar o ser humano a compreender e entender ele, não entender a vontade de Deus. É ele entender ele. Quando Abraão está pronto, aí Deus faz alguma coisa. Então, qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas quando elas entram na igreja? É elas se conhecerem, que as pessoas se camuflam. As pessoas mentem para si mesmas. Eu falo que hoje, por causa de Instagram, Facebook, TikTok, nós vemos famílias felizes, nós vemos sorriso todos os dias, mas uma realidade, eu falo isso, pastor, porque um último caso que eu tratei, um casal de pastores que são pastores há 20 anos, com uma filha problemática possessa dentro de casa, um menino com problema e um casal de pastores que não tinham uma vida de oração, presta bem atenção no que eu estou falando. Um casal de líderes, que não tinham uma vida de oração e eram depressivos. E quando eu comecei a trabalhar com eles, eles tinham traumas e mágoas do passado e eram coisas deles, não tinha nada a ver com a igreja. Então, o fato que eu coloco da pessoa se conhecer é porque enquanto você não se conhece, você não se permite conhecer nada de verdade. A sua mente vai criar bloqueios. Então, qual que é o maior agente transformador de uma vida? O agente transformador de uma vida é a obediência, porque qualquer segmento que você pegar, se você não cumprir o padrão e os desígnios, você não vai desempenhar um bom papel ali dentro. E quanto a isso, Tiago fala assim, porque não serão justificados diante de Deus aqueles que ouvem a lei, mas sim aqueles que a praticam. Então a palavra de Deus ela tem que ser praticada. Eu vou pegar um gancho no que o pastor falou para fazer um fechamento. O pastor falou sobre o encontro com Deus. Nós entendemos pela vida de Abraão e até por Jacó e todos eles. Jacó engana o pai, negocia com o irmão, engana o pai, faz uma cucharra com a mãe e vai lá e foge porque ele quer a bênção. Ele quer o direito da bênção. Jacó foge, ele vai embora, ele trabalha anos por uma esposa. Eu costumo falar que ele trabalhou 7, pegou a que ele não queria. Depois ele trabalha mais 7 para pegar a que ele queria. Assim é relacionamento. Você vai ter que trabalhar o dobro para ter a mulher que você quer. Então, o que acontece? Quando ele volta, quando ele está voltando, ele vê o anjo no mesmo local que estava quando na saída dele. Aonde ele fez o voto, ele encontra com o anjo. E ele briga com o anjo falando o quê? Se tu não me abençoar, eu não posso te soltar. Então agora o encontro de Jacó, ele está vendo, Jacó adquire bens, riqueza, família e adquire tudo. Mas ele, enquanto ele não se encontrou e falou, vai na frente, devolve o meu irmão o que é dele, como Zaqueu falou. Então esse encontro parte de um princípio que a pessoa se conhece, reconhece os seus erros e decide obedecer à palavra de Deus. Jacó volta, briga com o anjo, ele pega e fala, se tu não me abençoar, Jacó, mas você lutou pela bênção, você está rico, você está próspero, mas agora Jacó entende que a bênção de Deus tem a ver com ele e não com o que ele possui. Então, transformação dentro de uma igreja tem muito a ver com a pessoa. É a capacidade que ela tem de ouvir a palavra e obedecer aquilo. Senão, o pastor fica mal falado, a igreja fica mal falado, os evangélicos ficam mal falados. Como ele falou, a pessoa não desenvolve o encontro, coloca a culpa na religião, mas quando, na verdade, o problema é interno, não é externo. E você falou o que eu acho de prioridade na vida do cristão. Deus... Ele não está contido no tempo e espaço. Sim. Embora ele esteja fora, mas ele tem domínio total. Então Deus ele não está contido em
ordens e sentimentos, tudo para Deus é instantâneo. Só do fato de eu falar assim, para Deus tudo é instantâneo, eu já estou criando uma nomenclatura errada, porque eu tô colocando nome verbal para um local que não tem tempo. E verbo é uma coisa que limita tempo e ação. Nós não, nós estamos dentro de um mundo que tem tempo e espaço. Eu costumo usar a nomenclatura assim, Deus está ali num adimensional e nós estamos num cartesiano. Então, qual é a primeira relação de um cristão com Deus? Obedecer. Obedecer. Ok. Obedecer não é um verbo? Eu obedeço, tu obedece, ele obedece. Ele é um verbo transitivo. Quem obedece alguma coisa. O que eu tenho que obedecer? Eu tenho que obedecer a palavra. Mas como que eu vou obedecer a palavra se eu não a conheço? E aí você falou uma coisa interessantíssima para a pessoa se conhecer. E você é Eu sou terapeuta. Terapeuta, né? Você é um terapeuta. Você entende do corpo físico e da metafísica. Então, existe um corpo físico que tem um tímpano, que tem ali... eu tô falando aqui com vocês, a onda sonora tá batendo aí, você tá pegando. Mas esse ouvir é ouvir humano. Deus, quando você nasce de novo, ele coloca um dispositivo em você que você ouve o som de Deus, que pode passar pelos ouvidos, mas ele fica nas entranhas, que é o Shema. Deuteronômio 6,4. Shema Israel. Não existe nenhum outro Deus, somente ele é o Senhor. Inclusive, Isaías fala com os profetas e os magistrados e os sacerdotes em Judá, ali no capítulo 29 de Isaías, que ele fala assim, olha, vocês precisam voltar para o Senhor, ouvir. E ele até fala no capítulo 30, ele fala quando tem ali, a partir do verso 18, que está tendo, ele anuncia a restauração de Israel, ele fala assim, se você vai andar num caminho que você não vai nem para a direita nem para a esquerda, e você vai ouvir uma voz. E essa voz lá no hebraico é bat-kol, que é a mesma que falou no Éden, a mesma que falou, esse é meu filho amado, quem me compraz, a mesma que falou com Pedro quando estava lá na laje. Então, o indivíduo ele precisa ouvir a palavra, o Shema Israel. E ele, ouvindo a palavra, você falou uma segunda coisa muito importante. Você pode orar o dia inteiro. Isso não vai fazer você crescer sua fé. Se tiver quebra de princípio, não vai mudar. Não vai mudar nada. Primeiro, você conhece a palavra. Como que a sua fé aumenta? Pelo ouvir da palavra. Então, a sua colocação, ela é 100% alinhada com a minha cosmovisão. Pegando um ganchinho que ele está falando aqui, eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou uma coisa interessante. Você vai ver o desenvolvimento de um cristão a partir disso também, né? De ouvir. Então, para você fazer uma análise na sua casa, você que está ouvindo a gente aí, fazer uma análise, é só você ver a sua predisposição em ouvir as pessoas. Porque se você é um mau ouvinte de pessoas, se você é um mau ouvinte da esposa, se você é mau ouvinte do filho, se você é aquela pessoa acelerada, como diz o doutor Augusto Cury... A gente escuta os áudios só no 2.0. Hoje tudo no 2.0. O Augusto Cury, doutor Augusto Cury, ele fala o seguinte, que nessa caminhada as pessoas estão tão aceleradas que elas estão perdendo o belo. E o belo é a caminhada. O belo é parar, é ouvir. E muito bom. Por causa da chegada, estão perdendo o belo. Então, se a pessoa tem dificuldade de ouvir pessoas, qual a probabilidade dessa pessoa parar para ouvir uma voz que ela nem sabe se é real ou que ela nem conhece? Muito bom. Então, você desenvolve o seu ouvir. É por isso que eu falo, o relacionamento... Sorte de quem você consulta com você, viu, pastor? Obrigado. Eu falo que a cruz, ela fala de 2 relacionamentos, que é o vertical e a horizontal. Sim. E eu falo, se você tem dificuldade com pessoas, você vai ter dificuldade de ser abençoado, vai ter dificuldade com Deus. Por quê? O que me conecta à bênção são pessoas. Deus vai usar pessoas. Você falou, Deus deu a palavra, mas Deus não vai descer. Não vai. Então Deus vai colocar pessoas. Jesus morreu de braço aberto, fazendo ligação. Então, a gente precisa muito desenvolver essa capacidade que você está falando aí de ouvir. E nós treinamos a nossa alma ouvindo pessoas. E temos muita dificuldade para isso, cara. A gente precisa treinar, pastor Euler. E a capacidade de se conhecer, isso aqui é tão incrível, você conhecer, porque quando você se conhece,
você conhece o tamanho da sua dívida. Não. Quando você se conhece, você conhece o tamanho da sua dívida. Vou falar por mim. Eu cresci num lar cristão. Desde que eu me entendo, a partir dos 9, 10 anos, eu me entendo dentro da igreja. Qual o grande problema disso? Eu não sou ex-nada. Eu falo que se eu fosse depender de ser ex alguma coisa para ter testemunho, eu não tinha testemunho. Na igreja, eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-nada. Meu testemunho não dá emoção nenhuma. Meu testemunho não emociona ninguém, ninguém chora. De roubar no supermercado. Eu não sou ex-nada. Iogurte, eu tinha medo de roubar iogurte. Eu não sou ex-nada. Eu sou crente desde que eu me entendo como gente. Meu Deus. Então, assim, só que isso gera um problema. Por quê? Porque quando eu comecei a me entender como cristão, eu não tinha noção do tamanho da minha dívida. Eu apenas ia à igreja. Não. Eu apenas ia ao culto porque eu aprendi a ir ao culto. Eu cresci aprendendo na igreja. E aí você não tem noção da sua dívida, você não tem noção da transformação. É a mesma coisa de eu chegar pro Wesley, o Wesley tá me devendo R$500, eu chego para ele e falo, aqueles R$500 ali morreu, esquece, precisamos pagar. Ele vai me agradecer, obrigado, nossa, valeu, tá. Outra coisa eu falo assim, essa dívida era 50 mil. O nível de gratidão, isso aqui muda. Rapaz, você me perdoou R$500. Não, você me perdoou 50 mil. Quando eu entendi o tamanho da minha dívida, eu entendi o tamanho da transformação. Eu entendi o que Cristo fez por mim. Isso mudou o meu relacionamento com Cristo. E essa palavra não é minha. Douglas Gonçalves falando isso. Você precisa entender o tamanho da sua dívida. Quando eu entendo o tamanho da dívida e quando eu entendi isso, o cristianismo mudou. A ideia de quem é Cristo, de quem é... Porque eu posso crescer frequentando, e aí eu volto àquela questão do evangelho e dos evangélicos. Eu posso crescer dentro de um sistema, participando sem me conhecer. Se eu não me conheço, eu não conheço o tamanho da minha dívida, e se eu não conheço o tamanho da minha dívida, eu não conheço o tamanho da transformação. Sim, sim. E o Anderson? Você... Qual a sua opinião em termos atuais, aí fica para os três, já que nós debatemos aqui, discutimos, e eu vi que os três colocaram num âmbito bem profundo e bastante coerente e bem alinhado com o que eu penso também. Então nós chegamos aqui, lógico que em apresentações diferentes, mas chegamos ao mesmo foco, que o que vai mudar as pessoas, e esse é o objetivo nosso, porque Cristo, quando está terminando o evangelho, ele fala com a gente, ide por todo mundo. Sim. Pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando aquilo que eu vos ensinei. Então, nós chegamos à conclusão que o que vai mudar o cristão é a palavra. Mas a palavra, ela tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada. Então, a pergunta é, nós estamos fazendo aquilo que os apóstolos fizeram? Que se você lembrar bem, lá em Atos 6, está tendo um problema. Porque está tendo uma má distribuição. Eu vou parafrasear para ficar com entendimento para quem estiver vendo. Está tendo uma má distribuição da cesta básica. Porque tem viúvas que falam hebraico, mas tem viúvas que não falam hebraico. Porque o judeu da dispersão, ele não fala hebraico. O judeu que era lá de Alexandria, ele falava grego, né? Então, quando ele vem para Jerusalém, está falando grego. O judeu lá de Roma, que vem para Jerusalém, ele fala latim. E aí, os apóstolos falam assim, não é bom que a gente abandone o ensino da palavra para servir às mesas. Então, qual a nossa posição como, nós somos líderes nas igrejas, de fluir esse ensino nas igrejas? Será que a gente está gastando o tempo suficiente para o ensino das escrituras? Tá? Será que nós temos, dentro dessa agenda da igreja, toda igreja tem uma agenda. Quanto tempo está tomando no relógio o ensino? O culto geralmente tem 2 horas, não é? Então o culto tem abertura, tem louvor, tem dízimo, oferta, palavra, e geralmente as pessoas fazem apelo no final. Dentro desse tempo de 2 horas, quantos minutos tem o ensino da palavra, a pregação da palavra? Então eu queria ver com vocês, com os três, nós estamos dando devido cuidado, nós estamos direcionando devido valor ao ensino nas nossas igrejas? É interessantíssimo que o senhor perguntar. Puxando um gancho, já encerrando um assunto que já foi até mudado, eu costumo dizer para minha filha o seguinte, foi muito profundo o que todos disseram, eu costumo falar com a minha filha o seguinte, quando eu repreendo sobre alguma coisa, quem ama, obedece. Sim.
costumo falar isso para minha filha, muito interessante, que quem ama obedece. E sem obedecer a palavra de Deus, não vai ter um autoconhecimento que você é um devedor. Sem ele, a gente nunca ia conseguir alcançar a graça, que a gente nunca merecia estar no estado que nós estamos. E a transformação vem do autoconhecimento, como todos falou, e entender que sem ele é impossível a transformação. Aí voltando ao que... E finalizando sua obediência, você falou muito bem sobre a filha. E você é muito... Aqui talvez o Wesley vai absorver isso com mais profundidade, porque é a área dele. Obedecer, a gente como pastor, a gente tem que estar bem atento, que o obedecer ele está diferente do estado emocional da pessoa, ou seja, o temperamento. Tá? Porque tem temperamento... A gente não pode analisar a ovelha pelo temperamento. A gente tem que analisar pelo obedecer. Como eu analiso pelo obedecer? Nós temos uma parábola que nos ensina isso. Jesus falou sobre o pai e os 2 filhos. E mais uma vez eu vou parafrasear. O pai fala com o filho assim, vai lá na padaria e compra pão para mim. Aí o filho, pode deixar, pai, que eu vou. E não foi. Aí falou com o outro filho, vai lá no açougue e busca carne lá para mim. Ele xinga, pai, você não pode me dar. Ele briga com o pai. Mas vai. Responde. Temperamental. Mas ele vai e... Compra. Então, assim, quem foi o abençoado? Então, assim, muito bem colocado essa posição e te retorna a palavra. E além de quem ama obedece, o obedecer não está associado àquilo que me favorece. Muito Até porque tudo que Deus nos pede é difícil, mas possível de ser feito. Sim. E o que nós vamos pedir a Deus é sempre coisa impossível. A gente pede a Deus coisas que a gente não tem recurso algum. Tudo que nós pedimos a Deus são coisas impossíveis. É uma cura de algo que um médico não consegue resolver. É um resultado em algo que a gente não tem condição de alcançar. Mas tudo que Deus nos pede é difícil, mas é possível de ser feito. Mas o obedecer não é associado àquilo que vai me favorecer. Porque todas as vezes que alguém decidiu obedecer, nem sempre era favorável. Não. Nem sempre era favorável. Aí nós temos Moisés, Hebreus 11, 24, a seguir vai falar que Moisés, quando volta para a terra do Egito, ele foi oferecido ser príncipe do Egito de novo, mas preferiu ser chamado escravo do que filho da filha de Faraó. Claro que a posição de príncipe era muito mais favorável para ele do que ser escravo. Daniel, quando ele decide obedecer, tem até no livro do pastor Euler, depois você compra lá, entra lá no perfil dele, e o interessante é... Trouxe o livro não, pastor? Não, Faltou, pai. Falha no sistema, pastor Euler. E é baseado na vida de Daniel, leia lá para você aprender a tomar boas decisões. O interessante é que quando Daniel escolhe se posicionar, era muito favorável, mais favorável para ele, e a maioria estava comendo o que a mesa oferecia. Mas ele decidiu se posicionar e obedecer. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. José, quando decidiu obedecer, ele estava como escravo, vendido pelos irmãos, e mesmo assim decidiu obedecer o Senhor, mesmo sem Deus falar nada. Porque obediência é um ato de amor. Quando Jesus fala em João 14, ele fala, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. E aí, voltando agora à pergunta do senhor sobre a questão dos ensinos. Infelizmente, como eu faço louvor também, eu amo louvar. Mas, infelizmente, algumas igrejas estão devendo muito a questão do tempo para a palavra. A gente tem muitos louvores, muita oportunidade para as pessoas cantarem, e eu faço parte disso também, eu canto, mas na hora que vai a parte da palavra costuma ser um tempo muito corrido. E por mais que o louvor é belo, é maravilhoso, eu amo louvar, é necessário ter um tempo maior para o ensino e para a palavra. Eu sou de uma igreja, graças a Deus, e Deus me cercou de amigos que priorizam muito a palavra, graças a Deus por isso. Esse próprio podcast é sobre a palavra. E o interessante é, se nós não ensinarmos, Deus das crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos, não tirar esse tempo de ensino, nós vamos sempre estar perdendo espaço, pois antigamente era notório falar sobre a criança ir para a escola bíblica dominical. Infelizmente, esse ensino está sendo perdido em muitos lugares. A minha igreja ainda tem culto de ensino sobre a terça-feira, tem escola bíblica dominical, e o tempo da palavra está ficando escasso em muitos lugares. A gente que roda, vai pregar, a gente vê oportunidade para todo mundo. Costuma ter oportunidade desde o começo do culto e chega na hora da palavra. Agora é a melhor parte, mas é 20 minutos. E não é sobre somente Chega o tempo. A ser 20 minutos? Alguns sim. Essa é a grande maioria. Alguns sim. 25. Alguns sim. 25 minutos de palavra. Eu não vou falar denominação, mas Certo. eu fui uma vez convidado para ir no Espírito Santo, saí de Belo Horizonte, fui no Espírito Santo pregar e era festividade.
E teve oportunidade para todo mundo e foi 20 minutos para pregação. A grande média então tá 20, 25 minutos. São poucas as igrejas que mudam isso. Tem algumas igrejas que dão um tempo legal para o ensino da palavra, a pregação bem feita. Até porque uma mensagem, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto precisa de tempo. Precisa expor o texto. Precisa expor o texto. Precisamos de tempo mais para a palavra. Até então está decidido, nós precisamos de mais tempo com a palavra. Você já identificou isso? Sim, precisamos. E eu, você identifica isso também? Precisa. E assim, a gente está caminhando por um caminho muito da emoção. A gente está preenchendo o tempo com o emocional. Então eu não sou contra, eu prego um monte de igreja e eu entendo a estética, eu entendo a estrutura, eu entendo tudo isso. Só que tudo isso preenche o nosso lado emocional. É confortável, é emocionante você estar no lugar, a estética bonita, a luz bonita, a apresentação bonita. Só que nós estamos substituindo isso pelo tempo da palavra. 2 problemas. Não tem tempo com a palavra. E outra coisa, não existe uma coerência de sequência de mensagem. Eu costumo dizer o seguinte: para aprender a ler e escrever, você demorou 8 anos na escola. Para aprender a ler e escrever. Aí a gente tem 25 minutos ali, 2 vezes por semana, no muito 3, com mensagens aleatórias. Eu gosto muito de igreja que pega sequências séries. E mensagens temáticas. Temáticas. Por quê? Porque quando você fala de tudo, o que a gente vai gerando? A gente vai gerando um povo artificial que tem uma opinião sobre tudo e não tem profundidade em nada. Igual o pato, né? Tem uma opinião nada voa e anda. Anda desengonçado. Voa mal. Voa baixo. Eu já cheguei a viver o cúmulo de chegar em lugares, de líderes falar comigo: prega menos, porque eu preciso de um tempo depois. Aí você diminui, passa pro líder, e ele vai gastar ali 40 minutos. Eu estava comentando com o pastor antes, não vou descobrir o lugar, que ontem eu fui num lugar, terminei de pregar, o pastor ficou 1 hora depois da mensagem, com fundo bem de terror, um fundo, fazendo uma oração para que houvesse libertação, para que houvesse algumas manifestações, para que houvesse isso. 1 hora. E foi pedido, diminui o tempo da mensagem. E aí, mensagem deve ter dado uns 15 minutos. 25 minutos que eu preguei. Aí você veja bem, né? O Wesley até é neuro, né? É cientista. Você tem o seu corpo físico, tá? O seu corpo físico, ele tem uma metafísica, ele tem pensamentos, né? Tem pensamentos que passam por nossa mente que a gente já fala assim: pô, por que eu pensei isso, né? Eu vi um político esses dias dando uma entrevista, né? Não vou citar o nome dele, mas visivelmente ele estava falando um absurdo. E na mesma hora eu passei assim: cara, por que alguém não dá um tiro na cabeça desse cara? Vê se é um pensamento de um cristão, né? Isso é um pensamento do inferno. Mas se tá na minha carne, a nossa mente, normal, ela tem isso. Porque o seu corpo, ele tem eu vou chamar isso de nous. Ele tem um nous, que essa parte sua dos pensamentos é o que eles chamam de nous. E esse nous é que tem as suas ideias. Quando você nasce de novo, você tem um contato com ideias que transcende o seu intelecto. Isso. Se eu perguntar para você assim: você aceitou Jesus, você nasceu de novo? Você falar assim: sim. Aí eu vou te perguntar assim: como que foi isso e quanto tempo levou? Você não vai conseguir me responder. Por quê? Porque se eu perguntar quanto tempo... Você já reparou que quando a pessoa nasce de novo, ela nunca deu um testemunho assim: eu senti um trem bom ali na música, na primeira música, na segunda música eu nasci de novo. Então em 30 minutos eu nasci de novo. Ninguém consegue calcular o tempo de eu nascer de novo. Já reparou? É porque quando você nasce de novo, não está no tempo e espaço. Tá? Aí você tem algo que nasce. Só que ele está de frente com Golias, que é o seu nous, o seu pensamento, a sua vida que você construiu de imagem. E aí, quando você vai a uma igreja, e ela é muito semiótica e trabalha isso que o senhor falou das emoções, o corpo vai sentir saciado ali daquela emoção, só que não vai haver transformação. A mudança de nous, o prefixo para a mudança no grego é meta.
Aí quando o nous junta por meta, na gramática muda metanoia. Metanoia, mudança de pensamento. Ele não vai ter metanoia, porque a metanoia, ela cria, no primeiro momento, uma crise existencial. Ela cria uma... Você fica assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É uma coisa ruim, indigesta. Só que você vai para um local que tem uma semiótica, né? Que o ambiente te agrada, a palavra te anima, aí você sai daquele culto e fala assim, tô super bem, Deus tá aqui. Na segunda, terça, você já tá deprimido. Na quarta, você já tá mal. Aí você volta. A pecar. Quinta, você tá, em crise existencial e ressaca. Sexta, você anuncia que vai na igreja, aí domingo você vai na igreja, aí você toma aquela injeção. Eu chamo isso de noia. Tem algumas igrejas que ela é um campo de noiado. O cara, o cara vai viciando ali. E aí, para o cara ter essa transformação, ele precisa entender que ela leva tempo. O Wesley falou, né? O Abraão foi chamado. Mas quando que as coisas aconteceram? Deus não chamou Abraão para a aliança no capítulo 15? Mas ele chamou Abraão também para a aliança no capítulo 17? Então, né? A gente precisa entender esse tempo. Então, isso que você colocou, pastor, das emoções, do culto emocional, isso tem sido o câncer da igreja hoje. Cria um rebanho fraco, relativista, sem profundidade, que depois de 2 anos, ele vai ver que ele não chegou em lugar nenhum, ele sai da igreja. E a igreja se torna um rolo, aquele coisa de moer carne, né? Então, fica bem claro que a falta de agenda na igreja, a nomenclatura do culto e os eventos estão muito prejudicial ao ensino da palavra. Não é verdade? Falta de ensino. Né? E não é só falta de ensino, não. Falta de qualidade também no ensino. Qualidade de ensino. Pois a falta de qualidade no ensino gera também tantas heresias que a gente vê soltando por aí. Eu vi um vídeo essa semana de um cara falando que a mulher do fluxo de sangue era a esposa de Jairo. Eu te mandei, entendeu? A falta de preparo, e eu costumo dizer também, a falta de preparo gera improviso. É porque tá no mesmo texto, né? Aí ele fala que por causa dos 12 anos, a menina tinha 12 anos, e a associação. Entra o que o pastor Wesley falou, a pessoa precisa entender o padrão. As pessoas não entendem o padrão. O Jairo era o principal de Israel, né? A sinagoga. Então, ele era da sinagoga. E qual é o número de Israel? Das tribos? 12. Né? Sangue é impureza, concorda? E a mulher nem judia era. E ela conseguiu ser salva pela quê? Pela fé. E quem... A gente não tem que gerar filhos? A filha de Jairo tá o quê? Morta. Quantos anos tinha o fluxo de sangue da mulher? 12. Quantos anos tinha a menina? 12. Então. 12 é o número do governo de Deus, né? Então ali também nós vemos ali a lei e a graça se interpondo ali. O povo que recebeu a lei morto, sim, morto, e o povo que recebeu a graça, mesmo não sendo original, mesmo não sendo de Israel, aquela mulher, e ela recebendo ali a cura ali. Então você vê que... E como que recebe a graça? Pela fé. Pela fé. Eu quero falar sobre algo que ele comentou ali, nós estamos falando sobre o ensino ainda, né? Sim, chegamos à conclusão aqui, eu, o Anderson e o Wesley, que o ensino está prejudicado na igreja. Eu tenho no ministério, nós temos a Igreja Kids. Não é um local da criança brincar, não é um local dela, não. É uma igrejinha mesmo, a Igreja Kids. Embaixo do meu altar, o pastor ele conhece lá. Eu tenho lá e eu tenho pastores que cuidam das crianças. E eles aprendem Bíblia, aprendem obediência, aprendem honrar pai e mãe, aprendem disciplina e aprendem histórias bíblicas mesmo. Essa questão é algo que precisa ser mudado dentro da igreja mesmo, essa questão de tempo. Por quê? Acerca de tempo. Eu vou voltar lá em Abraão, que você citou novamente. Por quê? Deus chama Abraão, e qual foi a maior dificuldade de Abraão? Romanos 12.
e não vos conformeis com este Mas- século. Renovai da vossa mente. mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, peraí, vamos entender um pouquinho aqui. Não vos conformeis, eu não estou conformado, Sim. estou revoltado com o sistema, com tudo. Aí ele fala, tá bom, não se conforme com isso, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Paulo fala, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo para destruir sofisma e toda força do pensamento, cara. Campo de batalha espiritual é mente. Então você vê que quando Deus chama Abraão, a dificuldade de Deus, Abraão, que eu falei, é levar a pessoa a mudar, ela se conhecer. Eu falo porque eu trabalho nessa área, pastor Anderson. Então Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, você vai ter que andar um pouco, comer um pouco de sal, você vai ter que passar um tempo no deserto para você se entender, cara. Os pensamentos que você veio para a igreja e você continua carregando eles são limitantes, são crenças limitantes. E você está esperando de mim coisa que é para você fazer. E você está jogando pro alto e está caindo sobre as suas costas e você acha que é a minha mão que está te pesando, você acha que isso é prova. Eu falo, não tem como uma pessoa viver errado e chamar isso de provação. Isso é consequência de erro, consequência de pecado. Mas vamos lá. Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, olha para o céu. Deus estava mudando a mentalidade de Abraão. De um povo, de uma época que se orientava pelo céu, que se orientava por tudo que era deuses ao redor. Deus vem trabalhando a mentalidade de Abraão, mudando a mentalidade de Abraão, para fazer ele conseguir entender que ele tem direitos. Eu falo, a dificuldade de você levar uma pessoa a entender que ela tem direitos, eu trabalho nessa questão, todo mundo falou um pouquinho que eu vou falar. Eu fui mendigo, viciado em crack, cocaína, maconha, éter, loló, o que você imaginar. Eu vivi na rua anos. Eu saí daqui a pé, fui morar em Araca. Morar não. Minha esposa fica rindo de mim. Um beijo, Sol. Minha esposa maravilhosa, minha parceira. Minha esposa fica rindo que eu dou testemunho e fala assim, eu era mendigo de rua. Ela falou, não tem mendigo de outro canto. Perdeu pra ele, hein, Willer? A gente não era ex-nada e pegou esse tudo. Ele é doido. Eu fui andarilho e, assim, hoje eu trabalho nessa área. O meu líder de louvor, eu peguei ele no crack. Eu peguei ele viciado em crack. E hoje ele é meu líder de louvor. Eu tenho pessoas dentro da igreja dessa área. Então, o que é a dificuldade com essa questão de tempo, de ensinamento? Você falou assim, mas nós estamos empenhando bem. Por quê? Eu pegar a palavra e soltar para uma pessoa também que a mente dela está bloqueada, eu estou jogando fora, cara. Então, eu falo... Nós entendemos que quando Jesus falou ali que o semeador saiu a semear, ele não falou assim, ele semeou, ele falou assim, uma parte caiu. Ele semeou, mas uma parte caiu entre os pedregais, ou seja, caiu em local que não foi preparado. A gente tem que aprender a preparar a terra. Tem que aprender a preparar. Eu preparo o trabalho das crianças e eu tenho agora, inclusive, vai começar agora sexta-feira, para você que está ouvindo aí e quiser participar, Escola de Líderes Efatá, toda sexta-feira, a partir das 8 horas. Eu tenho esse trabalho de escola de líderes, eu tenho um discipulado dentro da igreja, e eu falo com o pessoal dentro da igreja, eu falo o seguinte, você vai crescer em 2 anos comigo que você não cresceu em 20. E eu não falo isso por arrogância, porque eu sei quem eu sou, e eu não sou nada mais do que um pregador. Mas eu falo, quando você entende, você pega a via correta... Você sabe a definição de humildade? Sim. É o cara saber o seu volume. Então você sabe o seu volume. Você está sendo humilde. Eu falo, você vai crescer em 2 anos o que você não cresceu em 20. Por quê? Porque diferente de eu pegar você e ficar somente em cima do altar pregando, eu vou pegar você, eu vou tratar você, eu vou cuidar de você, eu vou gastar tempo com você. Por quê? Eu falo, Jesus foi terapeuta a vida inteira. Ele manda os discípulos ir comprar comida e fala assim, eu preciso ter um tete-a-tete com a mulher ali agora, e esses caras não vão entender algo particular da vida dela. Ele senta com ela, conversa com ela, como diz o pastor Euler, que pregou lá na igreja. Flua. É o Flua. Ele pregou e falou o seguinte, que quando Jesus conversa com aquela mulher, agora em pouco tempo, aquela mulher desce na mesma cidade onde todos os discípulos foram e buscaram comida física, ela volta e traz uma multidão. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui, de tipo de ensinamento. Você ensinar lançando a palavra ao ermo, caindo entre pedregais e espinhos e... Qual foi o outro mesmo? É isso mesmo, espinhos, né? Terra seca. E a terra boa, né? Lançar o ermo e você ter esse entendimento que você pode também gastar um tempo a mais e preparar. Porque as pessoas, elas são mudadas e transformadas a partir do entendimento que elas têm. Então, se você não leva elas a entenderem, se você não falar de um jeito que ela entende, o doutor Lai Ribeiro fala o seguinte, se você ouve uma história e eu te conto uma história e você disse que entendeu e chega em casa, você não consegue contar para o seu filho e para a sua avó de uma maneira que os dois entendam, volta lá e escuta de novo, você não aprendeu direito.
Então, entender esse tempo e essa mentalidade que as pessoas têm, vou pegar um gancho de novo no que o pastor Anderson falou, porque até pelo fato do novo nascimento, que ele é tempo para desenvolver. Então, pegar somente a palavra ali no grotesco, no grosso, e lançar, também vai dificultar o próprio trabalho da liderança da igreja. Então, eu acredito que tem sim que gastar um tempo a mais com a igreja, mas tem que ter uma melhora também nesse ensinamento aí, entendendo que cada ser humano é um universo, cara. Cada um é diferente. E tem pessoas dentro da igreja que eu tenho que sentar com eles, ô pastor, eu tenho que sentar com eles toda semana. Eu prego na igreja, mas toda semana eu tenho que sentar com ele, explicar alguma coisa, entender. Isso é você entender também a dificuldade, as limitações. E eu acredito assim, é muito importante aumentar o tempo de pregação. Como eu falei, eu fui pregar em Carmo do Cajuru. Um abraço ao meu querido pastor Pedro Guirra, da Assembleia de Deus Missão. Eu fui pregar lá e eles me deram 25 minutos. Ele perguntou para mim, você tem carteirinha? Na época eu não tinha. Carteirinha de quê, gente? Você tem carta de apresentação? Eu falei, também não. Ele falou, pelo menos gravata? Eu falei, eu vim de um culto à tarde de mototáxi, peguei um culto, tomei uma chuva e cheguei aqui para pregar porque me convidaram. Eu posso pregar? Quem te convidou? Falei, pastor Jamil. Aí ele foi lá, conversou, você tem 25 minutos. Me deram 25 minutos. Deus fez uma obra linda, 50 almas se renderam aos pés do Senhor. Aí eu peguei e entreguei para ele com 20 minutos o microfone, ele pegou e falou assim, continua. Então, assim, você vê que há uma necessidade, porque eu acredito que se Deus fez aquilo ali, eu não estou falando que Deus, quando espaço-tempo, Deus não trabalha, Deus não depende. Mas se eu tenho tempo para explicar, Deus não depende. Eu sim. Eu preciso de tempo para explicar a mensagem, para impor a minha visão, para fazer as colocações. Esse homem que te perguntou, quem era você, ter carteirinha e tudo, eu achei esse homem extremamente de Deus, porque ele foi prudente protegendo o rebanho. Sim. E foi também sábio reconhecer que ali tinha um homem de Deus. Eu não achei ele errado em momento algum. Até porque também eu sou da Assembleia, eu sou raiz de assembleana, então, para mim, aquilo ali era super normal. Se você e vamos ser sinceros, lá, né, fundasse a igreja... Aí você podia falar assim, minha carta são cartas vivas, são vocês. E vamos ser sinceros, é melhor a gente voltar a pedir um pouco sobre carta de recomendação do que olhar seguidor do Instagram. Se olhar... É melhor a gente voltar a procurar quem é a raiz, de onde você congrega, do que olhar seguidores que a pessoa tem, não congrega, não ceia. Eu tenho 2 anos que nós temos a igreja lá. Eu tenho 3 pastores que pregam dentro do meu ministério. Pastor Euler e 2 amigos meus, só. Não, pastor, mas tem muito homem de Deus. Eu tenho 2. Não é só pelo fato deles pregarem. É uma mentalidade alinhada com a minha. Que você conhece também. Eu conheço e uma mentalidade... Então, eu falo sobre coisas, ouço ele pregar, eu falo, cara, esse cara é bom. Ele é bom, não estou falando que os outros são ruins, pastor. Tô falando, ele é bom, como ele falou. Está alinhado com o que eu estou ensinando. Deus é bom de usar essas coisas loucas do mundo, né? Deus então, quanto tempo que pastor Anderson, pastor Euler e pastor... Wesley, no seu culto, na sua igreja, quando você começa a ler as escrituras, você expõe o texto e finaliza ele. Quanto tempo leva lá na sua igreja? Lá na igreja é sempre a partir de 40 minutos. 40 minutos? 40, sempre a partir de 40 minutos. Tá bem. Na minha igreja é 1 hora. 1 hora. Agora aqui, veja que interessante. Aqui é também um desabafo meu. Você veja que nós temos um problema no Brasil. Mas tem 7 mil que não dobraram o joelho. Só que eles não são conhecidos. Rebentou. Glória. Eu não sou Glória conhecido. a Deus. Você não é conhecido. O Euler não é conhecido. Você também. Eu estou fazendo um paralelo com os conhecidos. Então a verdadeira transformação vem desses 7 mil. Eu disse ontem, pastor, só interrompendo, desculpa. Disse ontem para alguém, você não pode medir a igreja pelas exceções. Não. Porque assim, nós temos as exceções, os famosos, os grandes nomes, os grandes players, gospel, o cara que tem 1 milhão de seguidor. Só que a gente tem pastor dentro de uma comunidade que ele gasta todos os dias subindo a comunidade, visitando pessoas. Eu contei aqui nos bastidores, de um pastor de 82 anos que eu fui pregar na comunidade e ele estava fazendo evangelismo depois do almoço, 1h, com bicicleta, para encher o culto à noite, 82 anos de idade. São pessoas que, esses homens, esses grandes homens, o que o senhor falou, são os 7 mil que não se dobraram. Então nós chegamos à conclusão de que nós precisamos priorizar o ensino. E não é um problema para os pastores aqui.
Então, nós temos que propagar isso. Não vem um caso, agora que não é um tema do podcast, mas lá nas cartas de Pedro, tem o caminho de você alcançar a excelência. Né? Ele fala assim, a fé, que é pistes, o conhecimento, que é gnose, e aí ele fala assim, e aí você vai alcançar a excelência. Tá? A excelência, se você for olhar lá no grego, é arete. Só essa palavra arete, ela dá um podcast de 2 horas. Porque o arete é a forma de ensino dos gregos antigos, tá? Que era das artes liberais, trivium, quadrivium, que não vem um caso aqui agora. Ou seja, quando o indivíduo tem a fé, que ele nasceu de novo, e aí ele tem o conhecimento, não o conhecimento científico, mas o conhecimento da palavra, ele entra num processo de achar excelência. E quando ele acha a excelência, que é o arete, virtuoso, à luz da palavra, ele se torna automaticamente ético. Ele não negocia esses valores, ele não negocia nada contra a palavra de Deus. E aí, nós vimos que há um problema na palavra, e há um problema hoje, devido aos inúmeros escândalos que estamos vendo, né, a falta de ética em alguns líderes. Como que a gente tem que lidar com isso? É interessante, eu até fiz algumas anotações aqui, que, infelizmente, quando nós vamos fazer amizades, ou as pessoas que a gente encontra na caminhada, a gente não pega um currículo naquele momento procurando saber como é que é a vida da pessoa, como se fosse uma empresa. Sim. Porém, a caminhada te revela quem é cada um. E é dever de todo homem de Deus também procurar quem é. O pastor Wesley até falou que leva poucas pessoas lá, mas ele leva quem ele conhece. Ele está certo. É muito importante a gente saber quem está com a gente, quem a gente faz aliança. Em Hebreus capítulo 12, vai dizer assim, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O interessante é a gente fugir de quem vive de embaraços. A ética de um cristão é entender que na caminhada a gente encontra todo tipo de pessoa. Porém, é muito importante você saber com quem você caminha. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas falam que não pode julgar. E além de não poder julgar, elas falam e querem usar de artifício que... mas Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pecadores. Sempre a gente vê isso na rede social. Só que o termo está errado. Não era Jesus que andava com as prostitutas e nem com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus. Andavam atrás dele. Exatamente. Eram os passos de Jesus que guiava. Quem andava com ele era 12 e mesmo assim 3 era mais próximo. Exatamente. Então é importante a gente entender que quando o texto fala que Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque, é Enoque que andou com Deus. E a aliança que a gente faz não pode ser baseada somente naquilo que vai me favorecer. Mas temos que olhar também quem é aquela pessoa, a raiz que a pessoa vem, o que a pessoa pensa, o que essa pessoa está envolvida, o que essa pessoa está fazendo, até porque terno, gravata, vídeos, cortes, não diz nada. Igual eu até brinquei no off com meu amigo pastor eu, falando, nós vamos trocar aqui, que eu sou assembleano, você vai me dar seu terno, você vai vestir minha jaqueta, que eu que tô parecendo. A gente vê o contrário, né? Eu vim do trabalho, então veio mais complicado. Só que isso não diz quem eu sou. Seria muito mais fácil se cada amizade, cada aliança que a gente conhecesse, a gente apresentasse um currículo e a gente procurasse saber quem é quem. E mesmo assim tem gente que mente no currículo. Eu conheço o pastor Euler tem uns 3 ou 4 anos. E a gente é amigo de lá para cá e parece que a gente se conhece a vida toda. Conheci o pastor Wesley hoje. O importante é a gente procurar saber quem é as pessoas que a gente faz aliança. Quem é as pessoas que a gente anda junto. Quem é as pessoas que a gente dá evidência também com a nossa imagem do lado. Todo ministério, todo ministro do Senhor, ele representa alguém muito maior do que ele. E o problema é que toda a mancha que aparece não vem sobre o nome dele. Vem sobre de quem ele representa, que é Cristo e a igreja. E essa mancha não some. O problema maior que nós temos hoje é a pessoa nem é pastor, ele é só um membro da igreja. Mas quando ele erra, a reportagem fala, pastor fulano de tal. Fulano de tal fez isso. E a mancha vem sobre a igreja. E os escândalos estão acontecendo mais porque as pessoas estão mais
interessadas no que vai favorecer na aliança do que o caráter que a pessoa tem. Então o pastor tem que ter uma certa prudência nas suas alianças. Exatamente. E a prudência é um resultado final de um avanço da excelência, que é o LT. Exatamente. Né? Só concluindo, aqui nós temos pastores, o senhor é pastor, pastor Thales, pastor Euler, pastor Wesley. É possível o Senhor trabalhar, nós vamos falar aqui de ensino, a gente vai falar como a pessoa precisa nascer. É possível, igual o pastor Wesley falou sobre trabalho social, eu vou na Nazareno também lá, fazem muitos trabalhos e o Senhor, a igreja do Senhor, é possível o Senhor trabalhar um ano inteiro para ganhar 10 pessoas. Discipular aquelas pessoas, um ano inteiro. E é possível você levar um cara lá em um culto e perder 20. É verdade. Porque você não procurou saber quem você está levando. Você tem que ter essa prudência. Concorda, pastor? Concordo. E a questão da ética, eu acho que existe algumas coisas que nós, como cristãos, devemos observar. Eu listei algumas coisas aqui. Honrar a Deus, servir pessoas, dar bom testemunho para a sociedade. A igreja precisa ter isso como princípio. A igreja não precisa se parecer com o mundo para ganhar o mundo. boa colocação. A igreja não precisa parecer com o mundo. Eu falo que a maior decepção que eu tive no meu ministério, pastor Wesley, o pessoal conhece, Deus permitiu andar 15 estados do Brasil. A maior decepção que eu tive não foi os altares que eu preguei, foram as mesas que eu sentei. Porque no altar todo mundo é uma benção. No altar todo mundo é homem de Deus. Agora, aqui no teatro antigo, o cara subiu ao palco, ele tinha que botar uma máscara. As maiores decepções. Você tinha que ter uma máscara. Exatamente. Então, assim, algumas coisas que eu listei. Integridade. A Bíblia, quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Essa questão da integridade e da fidelidade, isso é tão poderoso, porque assim, quando você tem... Usando assim, o atual, né? A pessoa fala, a política corrompe pessoas. Não, a política revela a integridade da pessoa. Daniel era político. Não corrompe, revela. Só revela quem é. É porque ele nunca, na verdade é que a gente não sabia, porque ele já era corrupto no pouco, né? No pouco ele já fazia algum esquema ali, o cara dava um jeitinho, nem que fosse para pegar a senha do Wi-Fi por um aplicativo de alguém, né? Dava um jeitinho. E então a integridade, a Bíblia fala, ser fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Tá falando de integridade, tanto no pouco quanto no muito. Paulo vai dizer, eu aprendi, né? Viver no pouco e viver no muito. Ser fiel no pouco e no muito. Transparência, a Bíblia fala fugir da aparência do mal. E aqui seja a maior crise dessa geração. Por quê? Porque fugir da aparência do mal é desassociar de tudo aquilo que realmente, de fato, parece mal. E parece que a minha geração, e aí eu falo isso porque eu tenho abaixo dos 40, a minha geração tem dificuldade com isso. Porque a gente quer parecer bem com todo mundo. A gente quer estar bem com todo mundo, a gente quer estar em todas as mesas, a gente quer estar em toda a sociedade. Hoje tem pastor que você não sabe se ele é pastor, se ele é blogueiro, se ele é modelo, o que o cara é. Um amigo meu é pastor, estava passando uma dificuldade, aí a pastora falou comigo, conversa com ele pra gente, tá tendo algumas dificuldades administrativas na igreja e tal. E aí ele conversou comigo, a primeira coisa que eu disse para ele, eu falei, olha, você precisa mudar a sua imagem. Ele falou, mas não tem nada a ver. Eu disse, não é pecado, mas também não é salutar. Não condiz. Não é questão de ser pecado ou não ser pecado. Tem coisa que não condiz com a gente. Achar o equilíbrio. Quando eu fui com 16 anos para um campo missionário que a Nazareno tem na Bahia, com 16 anos eu ganhei um notebook. E era febre na época, pastores abrir um notebook, ter o esboço ali, pregar. Era muito chique na época. E eu ganhei um notebook. E aí, meu tio, que é meu pastor, falou comigo na época assim, ó, vende um notebook. Porque se você chegar lá com esse notebook, você vai perder a igreja. Era pecado eu ter um notebook? Não. Só que eu estava indo para uma comunidade no sertão da Bahia, na beira do Rio São Francisco. Na beira do Rio São Francisco, comunidade Ribeirinho, que eu ia chegar com o notebook, acabou, desassociar o assunto. Eles iam falar, chegou um menino com 16 anos, playboy com notebook. Acabou, eu não ia conseguir acessar as pessoas. Era um pecado eu ter um notebook? Não. Mas não ia condizer com o ambiente, com o lugar. E eu acho que isso está faltando à igreja, essa ética de entender.
condiz com a realidade. Não condiz, desculpa, não condiz um pastor andar com Rolex valendo milhões com pessoas sem gás dentro da igreja. Não condiz com camarada. Eu acho que a gente tem que viver bem, o pastor tem que comer bem, é um trabalho difícil, mas tem coisa que não condiz. Não condiz. Eu moro em um condomínio e o meu condomínio ele tem área de lazer. Eu nunca postei área de lazer no meu condomínio com meu filho. Porque não condiz, não é o que eu quero pregar. Eu não quero falar sobre a minha área de lazer, eu quero falar sobre Cristo. Eu tenho que postar sobre Cristo, eu tenho que falar sobre Cristo. Eu quero falar sobre o Evangelho. Eu não quero falar sobre a área de lazer do meu condomínio. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que a minha geração está tendo hoje. Entender essa transparência que condiz, né? O Evangelho que eu prego, que eu falo, que eu creio, condiz com o que eu estou vivendo. E Evangelho não é ostentação, não. Tá alinhado? Tá alinhado com o que eu vivo. O que eu falo condiz com meus atos, não é verdade, pastor Hélio? Interessante esse que o pastor falou, porque... Posso chegar um pouquinho mais próximo? Ética, na realidade, ética é quem você é no escuro, né? Onde ninguém vê. Onde ninguém vê. Eu falo que Deus, ele chega no livro do Gênesis e ele chama Adão. E ele diz assim: Adão, onde tu estás? Deus não pergunta: Adão, o que você fez? É onde tu estás. Mas eu entendo da seguinte forma, pastores, que a pergunta de Deus, que Deus está fazendo para Adão, ela não é geográfica. Ela é sobre posicionamento. Porque Deus sabia onde Adão estava. Sim. É sobre posicionamento. É tanto que ele, se fosse procurar, e que se Deus estivesse interessado em quem fez e quem está fazendo certo ou errado, ele chamaria Eva. Porque ele sabe que foi Eva que foi lá. Mas ele chega e fala: Adão, aonde tu estás? Porque o meu distanciamento daquilo que Deus me colocou para fazer já denuncia o meu posicionamento. Então, tem muita gente fazendo errado, tem muita gente cometendo erros, delitos na igreja, como todos nós falamos, mas a realidade, os 7.000 joelhos que o irmão falou, é aonde você está dentro disso tudo. Onde que nós estamos dentro disso tudo. O pastor Euler falou ali sobre a ida dele lá, encaixa muito bem naquilo que Paulo falou, né, pastor Euler? Quando ele falou assim: eu me fiz de fraco, entre fracos, me fiz. Ou seja, era uma necessidade do povo. Era uma necessidade. Paulo não precisa, ele falou, tanto que ele fala: eu me faço de fraco, de forte, de louco, de sábio, me faço do que vocês quiserem. Contanto que eu tenha essa oportunidade de pregar evangelho. Contanto que não me seja tirada essa oportunidade de pregar evangelho. Então eu falo assim que nesse carrossel de ostentação, para mim a ostentação ela é o vazio da alma. Toda ostentação é o vazio da alma. Perguntaram uma vez para um médico chamado Dr. Ivo Pitangui, não sei se vocês conhecem, cirurgião plástico, das estrelas, né? Dr. Ivo Pitangui. E operava muita gente pobre, tá? Operava muita gente pobre. E perguntaram para ele por que ele não fazia cirurgia. Ele falou assim: eu me tolero. Então, assim, a maior... Eu me tolero. Ele fazia um trabalho social então, fantástico. Eu falo que a ostentação é a intolerância que o ser humano tem consigo mesmo. Então, por eu saber quem eu sou e não ter a coragem de mostrar a minha realidade, então eu vou ostentar alguma coisa para que você pense que eu sou aquilo que o meu estereótipo. Então essa ostentação, ela agride a fé, ela agride o crescimento espiritual das pessoas. Se ele chega lá com o notebook, ia ter uma dificuldade. Eu fui posto para pregar, para pastorear uma igreja com 16 anos. Eu não era nem pastor ainda, eu fui por necessidade. Eu também não. Mas foi a necessidade do momento. E não foi longe, não. Foi aqui em Brumadinho, na época. E a pastora Cida Campos, do bairro Baronesa de Santa Luzia, me deu essa oportunidade. E eu fui para lá e eu cometi um gafe, cara. Vou colocar pedras na mesa aqui, porque nem tudo é acerto. E eu errei demais nessa vida, cara. Eu errei muito nessa questão de ministério. Eu cheguei numa cidade pequena e estava pastoreando. Eu sempre amei a palavra, estudo. Então o pessoal gostou demais do meu ensinamento. Gostaram do meu posicionamento, que eu sou uma pessoa... Eu sou
assembleano de raiz, mas eu sou hoje batista, eu amo o monte, eu amo o trabalho de oração, eu amo o trabalho de ensino da palavra, eu amo escola de bíblica. Então eu cheguei lá com esses talentos, com essa visão, todo mundo gostou. Um dia eu saí para dar uma volta na cidade e saí de bermuda. Cheguei na igreja à noite, a igreja estava vazia. Por que você está de bermuda? Porque eu estava de bermuda numa igreja, que era uma igreja de interior, uma igreja que não tinha mentalidade para aquilo, não tinha... Era circunstâncias, né? E eu peguei e fui lá e por causa da bermuda eu feri a fé de muita gente, cara. Eu agredi. Então eu tive que ir na casa de um por um e perguntar para eles, como que é? Por que vocês... Ah, não, eu falei, porque a pastora só me mandou para... Tem 16 anos, cara. Não, 16 não, perdão. Tinha acho que 17 ou 18 anos. Eu falei, eu vim aqui, mas eu não... Aí eles falaram, não, porque para nós aqui, bermuda e isso. Eu peguei e fui lá, juntei todas as bermudas que eu tinha, levei na casa do missionário Daniel, que era o mais popular da igreja da cidade, levei na casa dele todas as bermudas, falei assim, irmão, toma aqui, ó, doa para quem o irmão achar que deve. Então, Ele fez um trabalho de marketing. Não atendia o local, não era? E cheguei à noite, pedi ele para pregar, anunciando que ele ia pregar. Na hora que ele estava pregando, eu falei, aí você me dá uma oportunidade no meio Aí eu subi e falei assim, irmão, gostaria de pedir perdão à igreja por causa disso, e disso, e disso, e disso. Eu acho que a ética é muito isso, que o pastor antes falou. Obedecer não é só o que é bom para mim. Tem coisas... Eu uso bermuda. Não tenho nada contra bermuda. Mas se eu chegar em um local que a bermuda é proibido, eu vou andar de calça o dia inteiro de sol de 45 graus. Sim. Então eu acho que a ética tem muito a ver com isso também. É eu fazer não só aquilo que é certo pelo que é certo, mas eu deixar de fazer algumas coisas que mesmo que eu tenha liberdade na minha mente, mas alguma coisa que vá ferir o evangelho. Como o pastor ele falou, não é a questão do lazer, é a questão, será que todo mundo que eu prego vai entender que ele prega igual lá? Nós trabalhamos com o pessoal de uma ocupação. Será que esse pessoal vai ver o pastor ele com bons olhos depois de ver ele lá sentado? Então, eu acredito que essa questão passa muito por esse caminho também, da gente fazer não só o que tem que ser feito, como Jesus falou, como Paulo disse, espero que tu faça, mas sabendo que tu vai fazer não só o que eu peço, mas muito além. Sim. Eu achei interessante a colocação dos três, e agora você veja. O primeiro tópico foi a palavra, né? E aí eu achei muito bem colocado o posicionamento seu sobre ética. Mas o que mais me impressiona é que, de acordo com a fala dos três, a ética ela precisa se basilar na prudência, na excelência, numa série de coisas que são construídas durante um tempo. Isso. A bermuda foi há quantos anos? Tô com 45. 45, tem um bom tempo. Nossa, você nunca esqueceu. Você nunca esqueceu. Mas nesse ano lá, você teve muitos acertos, mas você lembrou mais do erro. Então, esses erros é que formam o nosso caráter. Mas aconteceu no tempo certo. Então, você veja que tudo parte da palavra. E que quando você conhece a palavra, você tem uns horizontes maiores e sabe que leva tempo. E aí, ela também nos dá uma capacidade de abrir os horizontes e perceber a natureza do ser humano, né? O ser humano, ele vive e ele age, muito das ações do ser humano na sociedade está baseado em filósofos do passado que já morreram e a pessoa nem sabe o nome. Tá? Quando você falou que a igreja ela quer ficar muito parecida com o mundo, isso é uma característica de uma filosofia chamada positivismo. O Brasil é muito baseado no positivismo. O Brasil era uma monarquia. Tá? Aí apareceu os militares e deram um golpe na monarquia. Mas os militares, e aí até tem um grupo, uma elite, que deram o golpe na monarquia e formaram essa república, né? Fizeram a proclamação da república, tá? E eles eram todos positivistas. O que é positivista? Só para você ter uma ideia, esse positivismo deles era uma religião também. E tem uma igreja no Rio de Janeiro. Uau. Igreja do positivismo. Tem até sacerdote. Tá lá no Rio. Você pode depois botar no Google. Igreja positivista do Rio de Janeiro. E aí, esses homens que fizeram ali a derrubada da monarquia e a colocação da república no Brasil,
eles basearam nessa filosofia de Augusto Comte. E o que é o positivismo? É um pensamento pragmático. As coisas têm que ser mais práticas, mais empíricas, mais científicas, ou seja, as coisas têm que dar resultado, tem que ter uma racionalidade. E o Brasil, ele traz isso em si, né? E as igrejas, elas acabaram pensando assim, eu preciso atuar com praticidade para alcançar uma finalidade que é o aumento de membresia. E aí, com o aumento da membresia, eu não posso ser quadrado, eu não posso ficar só na Bíblia. Se tem o rapaz que anda de skate, eu tenho que criar o setor de skatistas para Jesus. Até os motoqueiros, eu tenho que fazer os motoqueiros para Jesus. Até as cozinheiras para Jesus. E como é que fica os maconheiros, as prostitutas? Né? Porque é a mesma coisa. É grupo, né? Uhum. Então... Daí também o fato da gente ver o que aconteceu no carnaval, né? Pastores lá falando, eu tenho a igreja da maconha, cara. Sim. Porque é o fruto de uma sociedade pragmática. Então você veja que tudo, a ética, o bem-estar, o equilíbrio, andar à luz das escrituras. Se você não tem uma capacidade de absorver esse conhecimento que vem da palavra, né, a gente não consegue alcançar o processo de uma igreja que desenvolve, que quer viver num mundo onde há um conflito de ideias. Nós nunca tivemos tantas filosofias, tantas ideias como hoje, né? E aí eu abordo o nosso tema final, que é como lidar hoje, né? A gente viu que a raiz de todos os problemas é a ausência da palavra. Como lidar hoje dentro da igreja com o relativismo, né? Tudo é relativo. Como é que a gente vai transitar com isso em relação... Porque nós partimos do pressuposto de uma verdade absoluta, concorda? Sim. Nós não temos meia verdade. Não. É sim ou não? É sim ou não. Então, eu queria ver com os senhores esse tema final do nosso podcast, que é o relativismo. Como lidar com isso nas igrejas? Relativismo é uma linha de pensamento que nega haver uma verdade absoluta e permanece com a relação de Deus com as escrituras tradicionais da igreja. Por isso que tem muita gente dizendo que a Bíblia precisa estar atualizada. Porém, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai nascer amanhã. Por mais que o editor seja bom, um roteirista de filme seja bom, nada que ele pensa vai ser mais atual do que a palavra de Deus. Não é que a gente aqui está falando que um cristão não pode ser um empresário, não pode ser um advogado, não pode ser um jogador de futebol como tem. Só que se você observar toda a forma de ética que cada um falou aqui, foi sempre associada sobre uma ética visual, que um cristão não pode parecer mundano. Era muito normal a gente antigamente olhar para uma pessoa e falar, tu é cristão. Tanto quando Pedro tá lá na fogueira, a mulher olha para ele, opa, tu é Galileu. Mesmo sem conhecer Pedro pessoalmente, mas tu é Galileu. Tu anda como ele, fala como ele. O interessante é que ela fala mais de exemplos de Cristo em Pedro do que a exemplificação de Pedro mesmo. Então ela tá vendo mais Cristo em Pedro do que o próprio Pedro. E isso é interessante a gente voltar. Não dá pra gente parecer mundano. Não dá pra um pastor parecer boyzinho. Não dá pra gente... O senhor falou sobre o nóia emocionalismo dentro da igreja. Não dá pra gente ser um pastor e a nossa rede social se parecer com tudo menos como um pastor. Infelizmente, a gente está querendo se associar a algumas coisas. Então, voltando. A gente não pode... Não é que a gente está falando que a pessoa não pode ser um empresário, ser bem-sucedido, que você não possa ser um médico. Aqui a gente tem aqui o cara que atua... Terapeuta, ele é um profissional, você vê que pelas falas dele é um bom profissional. Não é isso, que Deus honre ele cada vez mais e o seu escritório venha crescer mais, o seu consultório venha crescer cada vez mais. Não é sobre isso. O pastor Euler é corretor. Não é que ele não pode ser alguém bom e sucesso naquilo que ele faz. Não é sobre isso. A questão é, quando você estiver atuando na sua área de trabalho ou no que você estiver fazendo, quem é você lá? Qual ética você tem? E a Bíblia diz não. É necessário entender que a Bíblia, a palavra de Deus, que é a base do cristão, diz não. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 até o 13 diz: mas agora eu escrevi que não vos associeis àqueles que, dizendo que se diz irmão, é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, e aí vai. É interessante a gente entender que um cristão não pode se associar a esse tipo de coisa.
Pois a Bíblia diz que é lícito vir um escândalo, mas é daquele que vem. E o problema é que a gente quer aceitar tudo, não dá para aceitar tudo com a palavra. 2 Crônicas, capítulo 18, Josafá vai fazer uma aliança com Acabe, sabendo quem era Acabe, sabendo sobre quem era Acabe, com quem ele era casado, sobre o que ele fazia. Tanto que quando ele vai para a reunião no palácio de Acabe, Acabe traz os profetas falsos, eles profetizam dizendo que pode ir para a guerra. Josafá, que é um homem de Deus, vira, mas não tem mais ninguém para a gente ouvir? Ele sabia. O cara sabe quem é, sabe que está vivendo uma mentira, mas mesmo assim quer permanecer nela. Ele fala, não tem mais ninguém para a gente que a gente possa ouvir? Aí Acabe, tem um aí, mas não fala nada bom de mim. Por causa da aliança. Aí ele fala, não, traz para mim aí que eu quero ouvir. Ele traz uma mensagem ruim, mas Josafá ainda vai para a guerra, mesmo sabendo quem era Acabe, ouvindo uma palavra que não era para ir, por causa da aliança com Acabe ele vai. Então tem muita gente perdendo isso. Osés capítulo 4, 17, fala assim, a tribo de Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. A gente precisa entender que nós precisamos nos separar. Qual é o problema principal que nós temos hoje? É que nós estamos querendo ser amigo daquilo que Deus chama de inimigo. Tiago 4,4 fala, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Uau. Nós estamos querendo ser amigo daquilo que Deus chama de inimigo. Não dá para você ir para frente do altar da sua igreja e fazer passinho do Jamal. Isso não condiz como cristão. Não dá para crente estar no meio da festa da carnalidade, a festa da prostituição, e eu, como um homem de Deus, mulher de Deus, estar lá, como um adorador de lá. Para você que não entendeu, eu vou dizer de novo, não dá para ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Não dá. As más conversações destrói os bons costumes. A mãezinha da gente dizia quando a gente era criança, e tu vai lembrar, é necessário se separar, porque quem mistura com porco, farelo come. Ou me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É necessário ter decisões. E nós somos reféns das nossas escolhas, irmão. Infelizmente, se você entender que a vida é relativa, você também vai viver uma felicidade relativa. E o que é isso? É achar que a tua vida é viver por momentos. Quando você estiver viajando, você vai estar legal. Quando você estiver tirando uma selfie legal num lugar, você vai estar feliz. Quando você estiver comendo uma comida legal, você vai estar feliz. Quando o seu dinheiro estiver no bolso, você vai estar feliz. Mas quando você não tiver com essas coisas, você vai estar vazio. E o problema é esse. O meu amigo pastor Euler pregou uma mensagem domingo sobre a ausência de Deus e a quantidade de vazios que tem aumentado. A realidade e a felicidade está naquilo que a gente cantava quando a gente era criança. A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Infelizmente, se você achar que a felicidade é relativa, você vai viver vida por momentos. E viver por momentos é chegar um dia que você não vai estar no seu melhor dia e você vai achar que você não tem a alegria. Mas a alegria está em conhecer Jesus. E para encerrar, que eu já falei demais, Neemias capítulo 6, Neemias vai ser confrontado por Sanbalate, Tobias e Gesem. As 3 coisas que ele faz. Primeiro, eles desdenham da obra e falam que não vai dar certo. Isso aí a gente tira de letra. O segundo é uma ameaça de guerra. E essa ameaça de guerra, Neemias prepara os homens com o instrumento do trabalho na mão e a espada na outra. Isso também a gente tira de letra. Qual que é o problema? É quando depois que eles vêem que desdenhar não deu certo, a ameaça de guerra não deu certo, eles enviam uma carta dizendo, desça aí e congregue com nós. À mesa. Tem muita gente perdendo a comunhão com Deus por causa de mesas que tem se assentado. Eu sei, irmão, que tem gente que pode te oferecer muita coisa, mas o que tem de mesa tirando você da aliança com Deus, você não tem noção. Então entenda, você pode ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida, mas é necessário entender, a mesa que você senta não pode quebrar a aliança que tem com Deus. Ou senão, você não está sendo fiel com aquele que te chamou e pagou um preço muito grande pela sua vida. Muito interessante, porque o relativismo é uma ideia, não é? E ideia a gente combate com o quê? Outra ideia. E o pastor ele falou mais de 10 versículos. Então ele combateu o relativismo. Mas ele tinha o subsídio para combater o relativismo. A palavra. A palavra de Deus. Ele enfrentou o relativismo com a palavra. Então, eu não conheço a igreja do pastor. Mas com essa declaração, e porque a boca fala que o coração está cheio, eu fico tranquilo se eu fosse um supervisor diário, se eu fosse um pastor da minha região. Eu falei, não, na mão do pastor Wanderson, o relativismo não vai ter espaço. Concorda, o Euler? Sobre o relativismo, eu agora vou fazer a palavra do pastor Wesley as minhas, tá?
Não me julgue antes de eu concluir. Mas ele se deu mal com essa aí, porque ele já começou jogando no meu time. Então, mas se você tá contra ele, eu tá contra mim. Entendemos. Que precisamos entender sobre o relativismo é o seguinte. Eu sei que às vezes a introdução choca, mas é uma verdade. Precisamos entender o seguinte. Jesus não é uma verdade, porque uma verdade pode ser relativa. Uma verdade pode ser uma ideologia, uma verdade pode ser um pensamento, uma verdade pode ser uma cosmovisão. Jesus não é uma verdade. Jesus se apresenta. Quando questionam, ele vai dizer: conhecereis a verdade. A verdade não é um pensamento, a verdade não é uma cosmovisão, a verdade não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa. Que pessoa é essa, pastor? É a pessoa de Cristo. Quando ele mesmo se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. E a verdade é absoluta. Uau! Vamos lá, né? Só eu que vou falar muito? Pode falar mais aí. Não, vamos lá, pastor. Fica à vontade. Não, você colocou muito bem. Verdade, muito bem. Jesus é a verdade. Ele foi o que eu diria de pacote sólido. É. Falou muito bem. Pastor, deu um chacoalhão ali, mas vou tentar falar alguma coisa aqui ainda. Não tenta competir com o versículo bíblico com ele, não. Não dá não. Quem sou eu? O apelido dele é rodapé de Bíblia. Aí Quem sou eu? Glória a Deus. Mas o que acontece? Minha esposa, ela sempre fala algo que eu acho muito interessante. Você precisa saber quem é você na pessoa de Cristo. Quem é você? Então, assim, as pessoas, eu vejo assim, o relativismo. Eles trazem verdade, todos eles têm verdade, verdades próprias, verdades que não mudam, verdades que não transformam, até porque se a verdade deles transformasse, eles não estavam procurando Jesus. Estaria procurando Jesus. Então eu estou falando da minha área assim, como pastor, sabe? Tipo assim, como pastor. As pessoas vêm, e até mesmo na igreja, né, pastor? As pessoas, pastor, poderia ser assim, mas você é contra isso? Eu falei, não, irmão, eu sou contra tudo que a Bíblia é contra e sou a favor de tudo que a Bíblia é a favor. Mas, né? Só te interrompendo, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas questionam alguma coisa, eu falo assim, não é que eu seja contra. É que a Bíblia não me permite. Às vezes eu até gostaria. Vamos ser sinceros. Tem coisas que a gente até gostaria que a Bíblia facilitasse. Seria mais fácil pra gente. Mas não é meu, né? Não depende de mim. É o que está escrito. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É como diz, é como está escrito. Então, assim, ele falou que Jesus é a verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Existe um caminho, uma verdade que te direciona para uma vida eterna. Eu costumo dizer, pastor, que as pessoas estão assim, elas querem o caminho e a vida eterna. Elas não querem passar pela verdade. Elas não querem passar. Eu vou deixar aqui uma explicação. No livro de 1 Samuel, fala a história de Eucana, conta a história de Eucana. E Eucana, ele era de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, e lá classifica ele como Efrateu. Você entende? E essa classificação de Eucana como Efrateu, ela não é por aliança, não é por sangue. Porque no livro de 1 Crônicas 6, 22 ao 28, você vai ler lá e está escrito que Eucana, filho de Coate. Coate, irmão de Asaf. Então ele era levita de sangue, e Efrateu, de território. Como os levitas não receberam terra, então eles habitavam em locais dentro das terras que foram dadas ao povo. Então, assim, mesmo que ele era Efrateu por território, mas ele era levita de sangue. O pastor falou algo ali interessante também, que falou do pastor Euler que ele é corretor, eu sou terapeuta, mas o que é interessante? A gente fala, quem eu sou dentro dessa minha profissão em Cristo? Porque é isso que importa.
Essa é a visão. Quem eu sou em Cristo? Então, assim, por que para mim o relativismo não funciona, não cabe? Por que eu não vou aderir a isso? Porque eu não sou um ajuntamento de ideias. Eu sou alguém que foi regenerado, cara. Glória a Deus. Eu sou uma vida que foi... Eu sou alguém que eu fui transformado. Eu saí eu fui embora de Belo Horizonte expulso pelo crime. Eu voltei, eu fui expulso pela polícia como cidadão irrecuperável. Eu tive que sair para não morrer 2 vezes dentro de porta-mala de carro. Então, não tinha filosofia, não tinha estudo técnico, não tinha nada que daria jeito na minha vida. Foi uma ação direta do Espírito Santo. Eu falo que nós somos templo, corpo, alma e espírito. A tricotomia de Deus, não é isso? Nós somos o átrio, o nosso corpo é o átrio, a alma é o lugar santo e o espírito é o santo do santo. Não é isso? Então nós fomos justificados no espírito, estamos sendo santificados na alma, mas seremos glorificados no corpo, receberemos um corpo de glória. Aleluia. Então essa é a verdade absoluta. Não existe uma verdade, não existe via paralela. É uma verdade absoluta. O relativismo e igreja não há possibilidade nenhuma de andarem juntos. Ou você é ou não é. Eu vou encerrar também, que eu acho que eu estou falando demais, porque a palavra de Deus fala assim, ó, quem dera, imagina Deus falando assim, gente, quem dera, puxa vida, que bom que isso acontecesse, mas quem dera que você fosse quente ou frio. Mas esse relativismo vai fazer com que eu te vomite da minha boca. Pastor, e eu sempre falo na igreja que o único ser que fala de vomitar algo da boca é Deus. Porque todos nós e qualquer animal, ele só pode vomitar algo que fez mal ao estômago. Mas aqui nós partimos de um entendimento que Deus não engole o relativismo. Uau! Sim, muito bem colocado. Eu vou fazer uma observação muito com a colocação dos três em relação ao relativismo, depois eu parto para cada um ter as suas considerações finais. Legal. Dentro da filosofia ali da Grécia clássica, e não pense você que o Novo Testamento ele não tem relação com essa filosofia, que tem muito. O Novo Testamento foi escrito em grego à luz do helenismo, tá? E aí, bem simplesmente, tá? Assim, bem no panorâmico, Platão ele falava assim, aqui tem esse copo, ele não é perfeito. Mas tem, num outro mundo, um copo desse perfeito. Ele chama, como eu sinto esse copo, ele chamava esse copo que estava no mundo sensível. E o copo perfeito estava num mundo que ele chamava de inteligível, ou suprassensível. Se ele é inteligível, é que você não tem capacidade de entendê-lo, mas ele existe. Uhum. E ele falava que o indivíduo que buscava conhecer isso, ele tinha um amor por essas coisas. E a palavra amor lá era filéu, de filantropia. E ele tinha um amor em tentar conhecer isso. E conhecimento era sofia. Então ele era o filósofo, filosofia. E aí a gente vê 2 pontos importantes, porque ninguém consegue, ali à luz da filosofia helênica do Novo Testamento, ninguém consegue ter uma relação direta com um copo verdadeiramente perfeito. Quando você tem um relance com ele chamava de anamnese, que é o mesmo nosso de transcender. E aí, para que a gente possa buscar esse caminho da filosofia, do conhecimento, a gente tem que ter amor pelo saber. E aí, você disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode falar eu sou quem não foi criado. Nenhum de nós aqui sabe quem somos nós mesmos. Nós não temos esse conhecimento. Então, nós estamos em busca do perfeito, porque amamos o conhecimento. Aí a gente vai em busca daquilo que é verdadeiro, que é belo e que é bom. Mas a gente nunca vai chegar no bom. Porque o bom é quando o cara tem a plenitude de tudo. Por isso que Jesus falou com o rico, só um que é bom. E é Deus. E aí você tem o caminho, a verdade. A verdade é a aletheia. Só que se você vê o sinal de aletheia, é uma forma de vida. No hebraico é derer, uma forma de vida. Mas ele tem caminho,
caminho. Então ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a filosofia que vai te levar para a verdade, para que você esteja atrelado ao bom. E aí você falou também de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. O que é conformar? Com e forma. Vocês lembram daquelas vasilhas Tupperware que vendiam? Sim. Aquilo ali é formado numa chapa, né? É injetado num bico lá, o produto na forma líquida, a chapa vem e o objeto sai na forma da chapa. É isso que ele está falando. Não conforme com este mundo. E o mundo lá está cosmos. Esse mundo. E aí, ele fala assim, mas você tem que transformar. E a transformação vem pela palavra, né? Então, veja que o grande fortaleza que vai empurrar o relativismo é a busca do que é bom, verdadeiro, que é belo. Estar buscando o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele mesmo diz, não tem duas vias, né? Não tem. Então, muito bem colocado. Fiquei muito feliz de ter conversado com os três e confesso que também surpreendido, assim, e é uma prova de que como eu sou um pastor de igreja de ensino e eu não transito muito, vocês transitam bastante, pregam em vários lugares, eu não, sou muito local. Na verdade está bem dividido, tem 2 pregadores que transitam em 2 pastores locais, pastor Wesley é pastor local. Aí eu não tenho tanto visão igual vocês, mas conforta meu coração saber que esses 7 mil existem. Vocês fazem parte desses 7 mil. É bíblico. Tem isso. Os E aí, judeus, samarios, confins da terra. Isso. Aí Conferencista, é diferente. Então coloca aí para cada um as suas considerações aí finais. Fica à vontade. Pode ir. Meus irmãos, quero desde já agradecer ao Estúdio X, ao pastor Thales, pastor Wesley, pastor Euler. É Jonas, né? Eu não sei se eu posso falar o nome dele não, porque às vezes que eu falei o nome dele, ele me xingou todo. Ao pastor Jonas, que Deus abençoe, muito obrigado. Ele gosta de ficar no vento da baleia. Muito obrigado pela oportunidade, foi um tempo enriquecedor. Para mim foi uma honra poder estar sentado do lado de tantos homens de Deus. E como eu mesmo disse, Deus tem me presenteado com pessoas certas, no momento certo, que tem acrescentado muita coisa na minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui. A gente terminou falando sobre relativismo. E não ache que o mundo que você está vivendo hoje é o correto, porque Cristo vai além do relativismo. Ele é a verdade absoluta. Por mais que a gente vive um mundo hoje que prega várias felicidades, e você pode ir em qualquer lugar da terra, vai preencher você por um momento, mas o vazio ainda vai permanecer. Tudo que você vive hoje, terreno, são algo que sempre vai deixar em você um vazio. Mas entenda que Jesus é aquele que tem poder de mudar a sua vida. Testemunho do pastor Wesley, só Jesus tem poder de fazer isso. Só Jesus tem poder de transformar o homem. Essa forma dele falar tão bem, a oratória é perfeita, né? Não é dele, é Cristo. Só ele que tem poder de pegar alguém que era destruído totalmente, morador de rua, e ser usado para transformar pessoas, tanto na profissão dele, tanto espiritualmente. Pastor Euler também veio de um lar, ele falou um pouco aqui, que só Jesus, para ele não ser um reflexo do lar que ele veio. Eu a mesma coisa, eu não tive uma presença paterna, nem uma presença materna, eu fui criado por outras pessoas, mas Cristo foi aquele que mudou a minha vida. Então entenda, existe uma verdade absoluta. Existe aquele que disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existe aquele que disse, eu sou o pão, aquele que verdadeiramente te alimenta. Ele disse também que ele é a água viva e quem bebe dela nunca mais voltará terá sede. Então entenda, Jesus é aquele que tem poder de curar você. A cicatriz vai permanecer, mas ele tem poder de fazer você olhar para aquilo e não te causar mais dor. Jesus é a verdade que você precisa. Amém. Amém. Eu também quero agradecer pela oportunidade de sentar à mesa, bater esse papo com vocês, Estúdio X. Agradecer aqui, tá nos bastidores ali a Carla, que intermediou tudo isso. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, Jonas, Thales, que nos conduziu aqui, que Deus possa abençoar. Pastor Wesley, pastor o Anderson, meu amigo. Eu quero agradecer. E você que quer saber mais sobre o meu livro, Tomando Boas Decisões,
É um livro que tem norteado esse tempo. Eu falo que o desafio desse tempo não é tomar decisão, é tomar boas decisões. Todo dia você tem que decidir alguma coisa. Só que esse livro é um baluarte debaixo da decisão do Daniel. Então você vai achar como? Você vai na minha rede social, Euler Gomes Off, é o meu Instagram. Lá você vai encontrar sobre o meu livro, sobre o ministério, por onde a gente está andando, por onde a gente está passando. E vai conhecer um pouco mais de tudo que Deus está fazendo aí, por onde a gente está passando. Olha, o Anderson tem a foto ali, tomando boas decisões. Ele é isso. Boa. Então, você pode nos seguir lá. E obrigado. Foi um prazer poder estar com vocês. É isso aí. Eu pulei algo aqui, deixa eu só concluir rapidinho aqui, por favor. Eu pulei algo, eu falei de Eucana, o Eframita, e eu não concluí. Eu queria dizer o seguinte, que independente da sua geografia, a gente estava falando de ética por causa de aliança. Eu falei, nada vale a aliança que você tem com Cristo, porque é uma aliança de sangue. Eucana era eframita de região, mas era levita, ou seja, um adorador por excelência, pelo sangue. Então, independente da sua geografia, independente de como está a sua vida agora, eu quero convidar você que está assistindo, que está ouvindo a gente, para você fazer essa reflexão você mesmo. Pela idade que você está e já tentou tantas vezes, talvez a vida inteira do seu jeito. Eu quero te convidar. Tenta uma aliança com Jesus e você vai ver que Deus, Jesus, ele tem poder. E poder é uma habilidade de mudar, de direcionar, de redirecionar a vida das pessoas, de transformar. E ele falou, todo o poder é me dado no céu e na terra. Jesus tem todo o poder para resolver todo tipo de problema. Todo o poder para resolver todo tipo de problema. Olha, eu agradeço, pastor Thales, Carla, pastor Anderson, Euler, pessoal que está aqui com a gente. Muito obrigado. Para mim foi de muito crescimento. Eu acho que é importante demais a igreja fazer esse tipo de trabalho, o Canal X também, fazer esse tipo de trabalho, porque é enriquecedor. Eu aprendi muita coisa aqui hoje. É uma enciclopédia aqui também do grego, do hebraico, que está aqui com a gente, obrigado, pastor. Então, meus agradecimentos. Meu Instagram é AP Wesley Santos, terapeuta. E é isso aí. Estamos aí para ajudar. Eu quero agradecer primeiramente os três, porque eu sou de um contexto ali muito fechado de ensino, meu tempo é muito preenchido com ensino, e eu, por estudar muito essa linha filosófica e antropológica, às vezes fico angustiado. E hoje Deus me deu esse presente que foi, eu falo assim, diante de Deus e dos anjos. Amém. O Wesley, o Euler e o Anderson, vocês três foram um bálsamo para mim hoje. Assim, amém. Glória eu tô muito feliz, verdadeiramente, conhecer os três. Quero depois pegar o contato dos três para mandar material para vocês. E queria fazer um pedido aos três. O evangelho, ele precisa ser propagado. Jesus não tinha tempo de ser empresário, trabalhar, nem os apóstolos. Mas lá em Lucas, ele ia de cidade em cidade. Eles não dormiam na rua, não, né? As mulheres ajudavam com as suas fazendas, seus bens. Tinha uma mulher que era até esposa do procurador, o procurador chamava Cusa, essa mulher chamava Susana. E nós precisamos que Deus levanta pessoas para ressoar reverberar a nossa voz. E de um tempo para cá, Deus levantou o Estúdio X para abençoar o meu ministério, abençoar o de vocês. E eu vejo um mover de Deus em relação ao Estúdio X. Ele já tem quase um ano que o Estúdio X está me ajudando, assim, sem custo algum. Assim, e eu, antes de ser pastor, eu trabalhei com cinema e publicidade. E eu sei o quanto é um custo de um audiovisual. Né? Esses microfones, a mesa ali e os cortes são profissionais. Né? Eles não saem de casa. Os profissionais não são filantrópicos. Né? Sim. Então, assim, eu peço, né, que vocês coloquem o Estúdio X, que o Estúdio X está se promovendo. Eu tenho visto o Estúdio X no embrião de um grande instrumento de Deus para reverberar nossas vozes. Amém. Que Deus abençoe o Estúdio X tremendamente, na pessoa do seu presidente,
da história desse local, porque a Bíblia fala de onde botar a planta dos nossos pés era a Terra Santa. E Deus usou muitas pessoas para abençoar aqueles que vão reverberar a sua voz. Então, muito obrigado, Estudista, muito obrigado por ter conhecido vocês, viu? Foi um prazer muito grande. Nós que agradecemos. Sincero. Amém? Amém. Amém. Então- Então, só deixar meu Instagram, todo mundo deixou, né? Meu Instagram é o Anderson com W, né? O Anderson Silva.ofc. Segue a gente lá. E encerrando a minha participação, Billy Graham uma vez disse que a preocupação dele estava tranquila, pois ele leu a última página da Bíblia. Vai terminar tudo bem. A verdade relativa, a verdade absoluta ainda está na palavra do Senhor. Amém. Amém. Ok? Obrigado, Estudista. Obrigado você que assistiu esse podcast. Shalom. Adonai. Prazerão, viu? Igualmente.